Salve, salve turma! Professor Paulo Henrique passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. Conforme prometido, a gente vai entrar aí no novo estudo, né, que diz respeito à introdução ao direito farmacêutico, ou melhor, a introdução do estudo do direito aplicado à área farmacêutica. Né? O objetivo desse conteúdo, o objetivo do que a gente vai conversar aqui tem mais a ver com a questão prática do farmacêutico, bem como as suas atribuições e seus deveres vinculados ao direito, tá? Nessa nossa primeira aula, a gente já vai ter aí um direcionamento para algumas práticas e de que forma o profissional farmacêutico pode responder a nível penal e a nível civil, entre outros pontos, beleza? Lembrando que essa aqui é a primeira aula, de um mini curso que eu vou trazer para vocês aqui, na verdade, onde no nosso canal você vai ter aí, lá na parte final, uma observação onde eu já vou trazer aqui para vocês, que é acessar a playlist do canal. Na playlist do canal, a gente vai ter essa aula completa e a sequência dessas aulas, beleza? Então, para você que é farmacêutico, para você que é acadêmico de farmácia, é um conteúdo extremamente importante, principalmente no que diz respeito a todas as mudanças que a gente está tendo hoje dentro da legislação, beleza? Espero que vocês gostem e a gente vai aqui iniciar nosso conteúdo, onde a gente precisa saber, principalmente, qual é o real significado do direito farmacêutico. A gente tem ali a definição, o conceito e também a autonomia dele, né? Qual é a característica que ele apresenta? Quando eu penso em definição, eu trago o direito farmacêutico como um ramo especializado do direito público e da saúde para regular o setor farmacêutico brasileiro. O que esse direito vai abranger? Ele abrange, principalmente, ele engloba leis, decretos, portarias, normas técnicas que controlam a fabricação, a distribuição e a comercialização de medicamentos e dos seus ativos propriamente dito também. Quando eu penso em autonomia, eu penso que neste ponto existem características próprias, mas que mantêm uma forte interconexão, tá bom? Com outras áreas jurídicas e da saúde. Então aqui nessa nossa conversa a gente vai entender como que esse conceito ou direito é aplicado na área farmacêutica, beleza? Quem são os principais atores do direito farmacêutico na prática? Os principais serão aí a indústria farmacêutica, as farmácias e drogarias, no caso aí o varejo farmacêutico, os próprios profissionais da saúde, tá certo? E os órgãos reguladores. Sempre buscando o equilíbrio entre o interesse econômico privado com a proteção também da saúde pública através da fiscalização rigorosa, beleza? Como que seria a saúde como direito fundamental? Lá na Constituição Federal de 1988, a gente tem em seu artigo 196 que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Então a gente reconhece nessa frase 3 pontos chaves que a gente precisa aí discutir. O primeiro deles é a questão do direito social, que reconhece a saúde como direito fundamental e essencial à sociedade. Dever público. Nesse tópico a gente estabelece aí a obrigação do Estado em garantir o acesso à saúde. Outro ponto chave diz respeito à base legal, fundamenta políticas públicas e a regulação sanitária brasileira. Então você tem ali a CF trazendo para a gente, né, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E dentro desse conceito a gente consegue observar um direito social, o dever público e uma base legal pautada na CF, beleza? Outro ponto-chave diz que respeito ao direito da saúde é que o acesso é universal, o Estado deve garantir o acesso igualitário a todos os cidadãos brasileiros
A gente tem ali o ponto-chave da integralidade, que vai incluir a prevenção, o tratamento, a promoção e a qualidade de vida. Outros pontos-chave relacionados ao medicamento, né, que diz respeito a assegurar o acesso a medicamentos seguros e eficazes, né, quando diz respeito à implicação do direito da saúde, além do acesso universal e a integralidade, o acesso a medicamentos seguros e eficazes, beleza? Quando a gente traz ali a correlação de direito sanitário e direito farmacêutico, a gente precisa entender que o direito farmacêutico ele é uma especialização do direito sanitário. E o direito sanitário é um campo amplo da regulação sanitária. E eles têm como norteadores, né, um dos principais norteadores, desde o processo de fabricação e fiscalização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão regulador comum, tanto do direito farmacêutico quanto do direito sanitário. Então, a gente precisa entender que o direito farmacêutico ele anda em conjunto com o direito sanitário. No direito farmacêutico, ele apresenta a especialização do direito sanitário e o direito sanitário vai atuar como uma ampla regulação. Ou seja, o direito farmacêutico está inserido dentro do contexto do direito sanitário, beleza? Então eles andam abraçados, eles andam juntos. Porém, o direito sanitário ele abrange em uma maior parte ali o direito farmacêutico. Então, ó, o direito farmacêutico representa uma especialização do direito sanitário, focando especificamente na regulação de produtos farmacêuticos. Então, você tem aí essa correlação do direito sanitário e do direito farmacêutico, beleza? Todas as vezes que a gente pensar em direito farmacêutico, a gente tem que pensar que ele está inserido ou é uma especialização do direito sanitário, beleza, gente? Aqui a gente tem alguns conflitos e convergências, principalmente ali na fiscalização, controle sanitário rigoroso sobre qualidade e segurança de medicamentos, inovação versus seguranças diz respeito ao equilíbrio entre os avanços tecnológicos e a proteção do paciente, e desafios regulatórios que diz respeito ali à adaptação constante às demandas científicas e sociais emergentes, beleza? O direito médico e o direito farmacêutico, gente, eles têm correlação no que diz respeito à promoção da saúde como um todo. O direito médico, ele regula a prática clínica, enquanto que o direito farmacêutico, ele vai garantir a segurança dos medicamentos prescritos. Farmacêuticos e médicos eles sempre vão trabalhar em conjunto para proporcionar assistência completa ao paciente. E quando eu digo farmacêuticos e médicos, gente, eu estou falando de uma forma geral, tá bom? Mas todo profissional da saúde precisa ter essa relação multiprofissional ou interdisciplinar sempre em promoção do paciente, tá? Então, quando a gente coloca aqui o conceito, ou melhor, a característica do direito médico e a característica do direito farmacêutico, é que ambos se cruzam em prol de quem? Em prol do paciente. Ah, professor, mas isso não acontece. Meu objetivo não é discutir o que acontece e o que não acontece no mundo real. Meu objetivo é trazer para vocês o que dentro do direito, dentro da ciência do direito, da ciência da saúde, deve ser realizado. Tá bom, gente? Se estão realizando isso ou não, isso já é uma outra discussão, beleza? Mas quando a gente pensa em direito médico e direito farmacêutico, a gente pensa primeiramente em complementariedade e cuidado integral. Ambos estão vinculados também. Então, se você parar para pensar, a gente trouxe aqui, eu venho trazendo para vocês duas correlações. Primeiro, direito sanitário, certo? Vou até voltar aqui, ó, direito sanitário e o direito farmacêutico, beleza? Direito farmacêutico é uma especialização do direito sanitário. Em alguns momentos eles se cruzam, mas na verdade ele está inserido dentro do direito sanitário. Fechou? Já o direito médico e o direito farmacêutico, ambos atuam de forma complementar, certo? O direito médico regula a prática clínica e o farmacêutico garante a segurança dos medicamentos prescritos, sempre buscando o cuidado integral para com o paciente. Beleza? Dentro do que a gente traz como bioética,
a gente precisa ter alguns princípios fundamentais que diz respeito a essa ciência. A autonomia é o respeito à decisão do paciente informado. Beneficência, a busca sempre pelo bem do paciente. Justiça, distribuição equitativa ou igualitária de benefícios e riscos. E a não maleficência, primeiramente, não causar dano no paciente. O Código de Deontologia Farmacêutica ele incorpora esses princípios na prática profissional. Beleza? E aqui, casos relevantes e atualidades, a gente tem aí a relação de medicamentos falsificados, né, que com a intensificação da fiscalização exige, né, mais penalidades rígidas para combater a falsificação, o combate à propaganda irregular, controle rigoroso sobre a publicidade de medicamentos e produtos de saúde, a responsabilidade ética, né, um assunto aí que diz respeito principalmente à exigência, uma maior exigência na dispensação responsável e acompanhamento farmacoterapêutico. O papel do farmacêutico na saúde pública ele envolve aqueles pontos básicos que nós já sabemos. A consulta farmacêutica, o trabalho com a farmacovigilância e o foco principal que eu sempre trago nas nossas aulas, a promoção da saúde. Quando eu penso em consulta farmacêutica, é o atendimento especializado para a otimização da terapia medicamentosa, ou seja, atendimento de forma específica, direcionada. Na farmacovigilância, trabalha-se o monitoramento e notificação de reações adversas e eventos relacionados. Na promoção da saúde, educação sanitária e prevenção de doenças na comunidade. Beleza? E qual o ponto-chave entre o direito farmacêutico, a saúde e a sociedade? Principalmente, buscar a garantia de direitos, trabalhar a integração de sistemas ou integração sistêmicas. Obviamente que sempre vai existir desafios e buscar objetivar o compromisso de forma coletiva, o compromisso da sociedade. Quando eu penso em garantia de direitos, o direito farmacêutico vai ser sempre o que, gente? O pilar fundamental para efetivar o direito constitucional à saúde como segurança e eficácia. Quando eu penso em integração, trabalhar a convergência dos principais direitos, o sanitário, o médico, a bioética, o farmacêutico, fortalecendo todo o sistema da saúde nacional. E o desafio permanente é sempre o quê? Equilibrar as novas tecnologias, a regulação eficaz e a proteção integral ao cidadão. Esse desafio a gente consegue ver hoje com as mídias sociais. Por exemplo, como é que a gente controla a venda de medicamentos, ou a divulgação ou a propaganda de medicamentos na mídia social. Então isso requer uma busca por um equilíbrio, para não fugir à promoção da saúde, para não fugir à garantia dos direitos, ou melhor, o pilar de integração entre esses direitos. Outro ponto-chave diz respeito ao compromisso coletivo, né? Um convite sempre à reflexão e engajamento contínuo com qualidade e ética na área da saúde, beleza? Todo mundo precisa ter esse conhecimento. Quais são as áreas do direito relacionadas ao exercício farmacêutico? Agora a gente começa a entrar mais a fundo. Dos slides para trás, né, os slides que a gente conversou, é mais uma revisão, uma parte introdutória. Agora a gente começa a entrar nas áreas do direito relacionadas ao exercício da profissão, beleza? Por que o farmacêutico ele precisa conhecer o direito? Beleza? Principalmente a nível de responsabilidade profissional. O farmacêutico ele vai responder, gente, de forma civil, penal e administrativamente por seus atos profissionais, tá? E quando eu digo ato profissional, aqui a gente tem que pensar ato direto e a famosa omissão, que querendo ou não deixa de ser um ato, né? Não deixa de ser um ato. A própria omissão pode se tornar um ato. O conhecimento jurídico vai ser o quê? Fundamental para evitar infrações que podem resultar em multas, suspensão e exercício profissional ou até mesmo prisão. A interseção entre farmácia e direito apresenta características complexas, porém exige um equilíbrio multidisciplinar, abrangendo desde normas constitucionais
até regulamentações específicas da vigilância sanitária. Então aqui, ó, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio entre farmácia, certo? Saúde e direito. Isso tem que estar sempre pautada por base legal. Quando eu penso em direito fundamental à saúde, eu tenho que pensar que o artigo 6 da Constituição, artigo 6º e o 196 da CF, eles estabelecem o seguinte: estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo sempre o quê? O acesso universal, igualitário às ações de serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Quando eu penso em dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental, ele vai orientar toda a atividade farmacêutica, exigindo que o profissional atue sempre priorizando o bem-estar e a segurança do paciente em suas decisões técnicas. Outro ponto-chave no artigo 5º, inciso 13º, garante que o livre exercício da profissão farmacêutica, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei e pelos órgãos competentes. Essa parte da CF a gente traz aí como norma de eficácia contida, né? Então lá ele diz que existe uma liberdade profissional. Então qualquer um pode ser profissional, porém qualquer um pode ser profissional de uma determinada área. Porém, quando determinadas áreas apresentam conselhos ou apresentam características técnicas, ele diz assim, de que garante o livre exercício da profissão farmacêutica, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei e pelos órgãos reguladores competentes. Então, o que a gente precisa entender? Só pela Constituição Federal, só pelo direito constitucional, a gente já tem 3 características que o farmacêutico pode estar respondendo. Uma delas, direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e a liberdade profissional. Então a gente tem 3 normas pautadas aí no que diz respeito à atuação do profissional farmacêutico, beleza? Na verdade, o que ele deve seguir. Quando a gente traz para a parte do direito administrativo, a gente consegue ver um ponto-chave, que é o poder de polícia, que esse profissional pode exercer durante a fiscalização. Então, o fiscal farmacêutico, ele tem seu poder de polícia. Então, a gente traz assim, os conselhos federal e regionais de farmácia exercem fiscalização sobre o exercício da profissão, enquanto que a Anvisa e as vigilâncias sanitárias locais aplicam poder de polícia sanitária. Essa dupla fiscalização visa garantir a qualidade e segurança dos produtos e serviços farmacêuticos. Importante: autos de infração podem resultar em multas que variam de 2.000 a 1,5 milhão. Gente, aqui geralmente para a indústria farmacêutica, tá? Então, produção em larga escala e assim sucessivamente. Além de interdições e suspensões dependendo da gravidade da infração cometida. Ah, professor, então para quem ainda não estudou deontologia ou direito básico, quer dizer que o farmacêutico vai poder andar armado? Não, gente, óbvio que não, tá? Quando a gente fala em poder de polícia administrativa a nível de fiscalização, tá? Então, a ideia de fiscalizar tem-se ali a prerrogativa de poder de polícia fiscalizatória, tá certo? Então, você tem ali a fiscalização e esse poder como é enfatizado, né? Não quer dizer que também que é uma polícia administrativa. Não. É uma característica da profissão. Beleza? Bora mais. Quando eu trago direito sanitário e regulamentação especializada, a gente tem aí normas regulamentadoras, produtos sob regulamentação e boas práticas farmacêuticas. Nas normas regulamentadoras, a Anvisa e o Ministério da Saúde, bem como a OMS, eles estabelecem diretrizes técnicas para todos os aspectos da prática farmacêutica, desde o registro de medicamentos até as condições de armazenamento e bem como dispensação. Outro ponto diz respeito
a regulamentação de medicamentos, vacina, cosméticos, produtos de higiene pessoal, saneantes, alimentos funcionais, todos eles possuem regulamentação específica que o farmacêutico deve dominar de forma completa, ou seja, ter capacidade técnica para trabalhar tudo isso. Já na BPF, RDC 44 de 2009, RDC 67 de 2007, que envolve ali a 2009 farmácias e drogarias e a 67 manipulação, eles vão estabelecer padrões técnicos obrigatórios para instalação, para as instalações, equipamentos, pessoal e procedimentos operacionais. Outro ponto-chave diz respeito ao direito civil. Tipos de responsabilidade civil que o farmacêutico tem. Erro de dispensação ou troca de medicamento, responde de forma civil. Falha na manipulação de normas magistrais. Orientação inadequada sobre o uso de medicamentos. Cara, isso aqui é muito sério, gente, né? Infelizmente, não é nenhum orgulho falar isso, mas infelizmente a gente vê muita informação errada sendo passado por alguns colegas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Outro ponto, negligência em verificar interações medicamentosas. Ponto-chave, o farmacêutico precisa dominar, o farmacêutico precisa ter o conhecimento de interações medicamentosas. A responsabilidade pode gerar obrigação de reparar dano material, como gasto médico, perda de renda, moral, como sofrimento, constrangimento e saúde do paciente. Beleza? Já no direito penal, ele responde principalmente contra crimes contra a saúde pública. No caso da falsificação de medicamentos, artigo 273 do Código Penal tipifica como crime a falsificação, adulteração ou alteração de medicamentos, pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa, podendo aumentar se resultar em morte, que se torna uma agravante. Exercício ilegal da profissão, muita gente querendo usar jaleco sem ter formação. Olha só, artigo 282 do CP criminaliza o exercício da farmácia sem habilitação legal ou com habilitação cassada, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Omissão de socorro, lembra que a gente falou lá na frente, lá atrás? Farmacêuticos podem responder criminalmente por omissão em situações de urgência, onde a sua intervenção profissional poderia evitar a morte ou a lesão grave. PH, mas só isso no penal? Não, gente. Obviamente que essa é uma aula introdutória. Tem muita coisa que o farmacêutico pode responder, principalmente no que diz respeito ali à venda de medicamentos controlados sem a retenção de receita. Ali o farmacêutico, quando vende medicamento controlado sem retenção de receita, ele já está infringindo a portaria 344, certo? Porém, a gente tem também o que a gente chama de lei de drogas. O farmacêutico que for pego dispensando medicamentos sem retenção de receita, principalmente substâncias classificadas como entorpecente, ele responde pela portaria 344, ele responde pela 711, que é o Código de Ética da Profissão, e responde ainda pela lei de drogas. Então, isso é um assunto que a gente vai trazer mais lá na frente, mas quando a gente correlaciona a portaria 344 com a lei de drogas, a gente vai ver que dentro da lei de drogas eles classificam o que são substâncias entorpecentes, na verdade. Eles trazem critérios para comercialização irregulada desses produtos. E a portaria 344, na verdade, ela traz o conceito. Então, quando a gente soma tanto a lei de drogas quanto a portaria 344, a gente considera isso como uma norma penal em branco. Então, o farmacêutico ele vai ser enquadrado, nesse caso, como tráfico de drogas. Por quê? Porque ele está distribuindo uma substância entorpecente sem seguir os critérios da 344, da 711 e da lei de drogas. Então, é algo que é um pouco preocupante, e por isso o objetivo de trazer essas informações para vocês entenderem até que ponto o direito é aplicado na área farmacêutica, beleza? Mas isso aqui vai ser um assunto específico para as próximas aulas, onde eu vou trazer alguns exemplos e trazer também para vocês aí a fundo quais os artigos do direito penal para a gente estar debatendo, beleza?
No direito do consumidor, aqui é uma responsabilidade objetiva, tá certo? Tá, gente? O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que farmácias e drogarias respondem objetivamente por produtos defeituosos, independente de culpa. Isso significa que não é necessário provar negligência para haver indenização, tá? Aí, aqui fica um ponto-chave: publicidade de medicamentos e direito à informação também. A RDC 96 de 2008 da Anvisa, ela, combinada com o Código de Defesa do Consumidor, eles regulam de forma rigorosa a propaganda de medicamentos, proibindo a publicidade enganosa ou que induza o uso inadequado, beleza? Já o direito à informação, consumidores têm o direito, tá, a informações claras sobre medicamentos, incluindo indicações, contraindicações, efeitos adversos e modo de uso correto. Então você, farmacêutico, aquele farmacêutico que não quer passar a informação porque está faltando 10 minutos para ele ir embora do plantão dele, fique atento com isso aqui, tá? O cliente tem o direito à informação, beleza, gente? A gente sabe que a vida do farmacêutico é corrida, eu sou farmacêutico, mas aqui eu estou trazendo duas visões para vocês. A de farmacêutico que necessita, ou melhor, precisa passar a informação clara, objetiva, com técnica, concisa, verídica para o paciente. E o paciente que é detentor desse direito, ele tem o objetivo também, ele tem o dever de questionar o farmacêutico. Então, o direito da informação está principalmente ali vinculado quando a gente está trabalhando o cuidado farmacêutico. Cuidado farmacêutico, onde você envolve ali a atenção farmacêutica, a assistência farmacêutica, beleza? Cuidado farmacêutico. Fechou? Direito trabalhista, jornada e remuneração e condições especiais. Galera, jornada máxima de 8 horas diárias, salvo convenção coletiva de trabalho, piso salarial definido por lei estadual, adicional de insalubridade a 20%, adicional noturno quando aplicável. E aqui entra um ponto, tá? Gente, não é CRF que verifica isso, é sindicato, certo? Então você, farmacêutico que está aí na sua drogaria reclamando de salário, preocupado, né, com piso salarial, gente, vocês têm que recorrer ao sindicato de vocês, ao sindicato do estado, tá? É algo que envolve muito a questão do trabalho do sindicato, né? Quando é mais focado o sindicato do que o conselho de farmácia, tá bom? Condições especiais, direito à aposentadoria especial, dependendo de qual área você trabalha dentro da área da farmácia. Adicional de periculosidade, obviamente, em casos específicos. Estabilidade em determinadas situações, concurso, entre outras situações. Licenças e afastamentos específicos. Contratos de trabalhos em farmácias, hospitais e indústrias farmacêuticas possuem peculiaridades que devem ser observadas tanto por empregados quanto por empregados tanto por empregadores como por empregados farmacêuticos, beleza, gente? Já no direito empresarial, a gente entra aí com 3 pontos chaves que diz respeito à abertura de uma farmácia. O processo é complexo. Quem é meu colega empreendedor aqui que está escutando isso sabe que o processo é complexo. Ele envolve um número expressivo de documentação, licença sanitária, alvará, registro de CRF, cumprimento de exigências técnicas específicas para o quê? O funcionamento legal, beleza? O farmacêutico ele responde tecnicamente pelo estabelecimento, devendo estar presente durante o funcionamento ou até designar o substituto devidamente habilitado. Dentro do que diz respeito à propriedade industrial, patente dos medicamentos, marcas farmacêuticas e proteção de fórmulas são aspectos cruciais para a inovação e competitividade no setor, beleza? Outro ponto que envolve o direito é o direito internacional farmacêutico no que diz respeito a medicamentos importados, tá bom? A regulamentação de medicamentos importados envolve tratados internacionais, tá? Acordos bilaterais e normas da Organização Mundial da Saúde.
O farmacêutico deve conhecer os procedimentos para importação excepcional e uso compassivo de medicamentos não registrados no Brasil. Então a gente precisa ter cuidado e cautela com isso. De forma integral, ou responsabilidades integradas ao farmacêutico, a gente traz aqui as principais. Eu falei várias características do direito aplicado ao farmacêutico, mas a gente tem quatro responsabilidades integradas ao farmacêutico, que são aquelas que ocorrem de forma simultânea, aquelas que estão mais presentes no dia a dia do farmacêutico. Que a primeira é a civil, como a penal, a ética e a administrativa, beleza? Na civil, reparação de danos causados em pacientes, principalmente por erro profissional. Na penal, crime contra a saúde pública, exercício ilegal da profissão, falsificação de medicamentos, entre outros. A administrativa, infrações aos conselhos e órgãos de vigilância sanitários. E a ética, o Código de Ética Farmacêutica e padrões profissionais. Beleza, gente? Principais desafios que a gente observa aí, desafios jurídicos, hoje na área da farmácia. A gente ainda tem desafios aí na telemedicina e telefarmácia, é um novo marco regulatório para atendimento remoto e dispensação de medicamentos por meio da plataforma digital e exige adaptação de práticas tradicionais, principalmente aí no que diz respeito a um desafio gigantesco nesse atendimento, diz respeito à Lei Geral LGPD, né, Lei Geral de Processamento de Dados. Aí. A gente tem ali a cannabis medical ou medicinal, que a regulamentação envolve, sobretudo, a base da cannabis para uso medicinal, cria novas responsabilidades e oportunidades, então isso aqui, querendo ou não, ainda tem um desafio jurídico. A própria prescrição farmacêutica, né, ampliação aí das competências prescricionais do farmacêutico, demanda de conhecimento aprofundado e limitações, bem como responsabilidades legais. Na presente aula que eu estou gravando hoje, na data de hoje, que é quando eu estou lançando aqui no YouTube para vocês, a gente sabe que a gente tem uma suspensão no que diz respeito à resolução 585 e 586, na parte de prescrição farmacêutica. A gente está ainda com a suspensão dessas resoluções, entre outras resoluções que a gente está aí suspenso, mas é algo que logo vai estar em pauta aí para a gente trazer cada vez mais em discussão. Estratégias de compliance farmacêutica, prevenção de risco, capacitação jurídica continuada, protocolos de boas práticas atualizados, sistema de rastreabilidade robusto e seguros de responsabilidade civil. Documentação essencial, obviamente, registro de dispensação detalhado, comprovante de orientação farmacêutica e controle rigoroso. Então, essa parte mais burocrática, ou melhor, a implementação de programas de compliance farmacêutico vai ser fundamental para reduzir riscos legais. Ah, professor, mas é uma burocracia a mais, é mais papel. Gente, mas o farmacêutico também ele precisa se respaldar. Então, quando a gente traz estratégias de compliance, é geralmente para reduzir os riscos legais e garantir a sustentabilidade da prática farmacêutica moderna. Porque se a gente parar para pensar, hoje são poucos, não vou colocar de uma forma geral também, né, gente? Mas são poucos os locais que levam a risca esse trabalho de compliance farmacêutico. Quando a gente atende o paciente, quando a gente faz uma consulta com o paciente está tendo o direito de exercer o acesso dele à saúde. Então, quando ele trabalha o direito de acesso à saúde, em algum momento ele vai ter que passar a informação para você. E você precisa ter um compliance frente a isso. Você precisa trabalhar a prevenção de riscos. E quando você trabalha a prevenção de riscos, a primeira delas é o quê? Entender qual a capacitação jurídica, entender qual direito está sendo utilizado naquele momento. Não é só o fato de eu entregar um medicamento tarja preta, não. O que esse medicamento tarja preta representa dentro da característica jurídica? É isso que eu preciso saber. O que a informação que o paciente está me trazendo vai ser essencial no que diz respeito ao garantir esse compliance farmacêutico.
qual é o protocolo de boas práticas que eu posso usar? Qual é o sistema de rastreabilidade que eu vou aplicar para quando ele retornar eu falar, não, tá aqui, a primeira consulta foi essa. Como que eu vou garantir essa integridade de informação? Né? Como que eu consigo trabalhar essa segurança no que diz respeito à responsabilidade civil? Então, essa prevenção de riscos é para auxiliar o farmacêutico, certo? Certo. Porém, quando a gente aplica essas estratégias ou essa prevenção de risco, além de a gente ajudar o farmacêutico de forma jurídica, ele vai estar promovendo uma saúde com maior segurança. Então, são necessários sempre o quê? Registro de dispensação detalhado, comprovante de orientação farmacêutica e controle rigoroso de psicotrópicos. A implementação desses programas vai reduzir os riscos legais e garantir a sustentabilidade na prática farmacêutica moderna. Beleza? E como conclusão para essa primeira aula, né, o farmacêutico, ele juridicamente preparado, ele precisa ter o quê? Educação continuada, que é buscar o conhecimento jurídico, que o tio PH vai estar trazendo aqui para vocês, que deve ser constante e atualizado. Prática responsável, integrar o conhecimento técnico e científico com consciência jurídica para o exercício profissional seguro e ético. E suporte profissional, buscar apoio dos conselhos de farmácia e consultoria jurídica especializada quando necessário. O domínio das áreas jurídicas relacionadas ao exercício farmacêutico não é apenas uma necessidade legal, mas um diferencial competitivo que garante a credibilidade profissional e a segurança na tomada das decisões complexas do cotidiano farmacêutico. Beleza, gente? Então aqui eu queria encerrar esse primeiro capítulo, né, desse curso que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Curtem, compartilhem. Como eu já falei em outras aulas, lá no canal, aqui no canal do YouTube, tem a parte de playlist. Você vai clicar em playlist e vai procurar o assunto que você quer. Farmacologia, interação, farmacogenética ou direito farmacêutico. Então, quando você clicar, vai vir a sequência de aulas desse assunto que você selecionou. Beleza? Então, um forte abraço do professor PH e até a próxima. Valeu!